De Machado de Assis, voz Iba Mendes. Quando a memória da gente é boa, pululam as aproximações históricas ou poéticas, literárias ou políticas. Não é preciso mais que andar, ver e ouvir. Já uma vez me aconteceu ouvir na rua um dito vulgar nosso, em tão boa hora que me sugeriu uma linha do Pentateuco, e achei que esta explicava aquele, e da oração verbal deduzir a intenção íntima. Não digo o que foi, por mais que me instiguem, mas aqui está outro caso não menos curioso, e que se pode dizer por inteiro. Já lá vão 20 anos, ou ainda 22. Foi na rua de São José, entre 11 horas e meio-dia. Vi a alguma distância parado um homem de opa, creio que verde, mas podia ser encarnada. Opa e salva de prata, pedinte de alguma irmandade, que era das almas ou do Santíssimo Sacramento. Tal encontro era muito comum naqueles anos, tão comum que não me chamaria a atenção, se não fossem duas circunstâncias especiais. A primeira é que o pedinte falava com um pequeno, ambos esquisitos, o pequeno falando pouco e o pedinte olhando para um lado e outro, como procurando alguma coisa, alguém ou algum modo de praticar alguma ação. Depois de alguns segundos foram andando para baixo, mas não deram muitos passos, 5 ou 6, e vagarosos. Pararam, e o pedinte era um velho, mostrou então em cheio seu olhar espalhado e inquisidor. Não direi o assombro que me causou a vista do homem. Já então ia mais perto. Cara Italy era nada menos que o porteiro de um dos teatros dramáticos do tempo, São Pedro ou Ginásio. Não havia que duvidar. Era a mesma fisionomia obsequiosa de todas as noites, a mesma figura do dever, sentada à porta da plateia, recebendo os bilhetes, dando as senhas, calada, sossegada, já sem comoção dramática, tendo gasto o coração em toda sorte de lances durante anos eternos. Ao vê-lo agora na rua de opa, a pedir para alguma igreja, assaltou-me a lembrança desses 2 versos célebres. Le matin catholique et lo soir idolâtre. Il dîner de l'église et soupe do théâtre. Ri-me naturalmente deste ajuste de coisas, mas estava longe de saber que o ajuste era ainda maior do que me parecia. Tal foi a segunda circunstância que me chamou a atenção para o caso. Vendo que o pedinte e porteiro constituíam a mesma pessoa, olhei para o pequeno e reconheci logo que era filho de ambos. Tal era a semelhança da fisionomia, o queixo bicudo, o jeito dos ombros do pai e do filho. O pequeno teria 8 ou 9 anos. Até os olhos eram os mesmos, bons, mas disfarçados. É ele mesmo, dizia eu comigo. É ele mesmo, le matin catholique, de opa e salva, contrito, pede de porta em porta a esmola dos devotos, e o sacristão que lhe dê naturalmente a porcentagem do serviço. Mas logo à tarde despe a opa de seda velha, enfia o paletó de alpaca, e lá vai ele para a porta do Deus Momo. Et le soi idolâtre. Enquanto eu pensava isto e ia andando, resolveu ele afinal alguma coisa. O pequeno ficou ali mesmo na calçada, olhando para outra parte, e ele entrou no corredor, como quem vai pedir alguma esmola para as bentas almas. Pela minha parte fui andando. Não convinha parar, e a principal descoberta estava feita. Mas, ao passar pela porta do corredor, olhei insensivelmente para dentro, sem plano,
sem crer que ia haver qualquer coisa que merecesse ser posta em letra de impressão. Vi meia calva do pedinte, meia calva só, porque ele estava inclinado sobre a salva, fazendo mentalmente uma coisa e fisicamente outra. Mentalmente nunca soube o que era. Talvez refletia no concílio de Constantinopla, nas penas eternas ou na exortação de São Basílio aos rapazes. Não esqueçamos que era de manhã. Le matin catholique. Fisicamente tirava 2 notas da salva e passava-as para o bolso das calças. 2? Pareceram-me 2. O que não posso dizer é se eram de 1 ou 2 mil réis. Podia ser até que cada uma tivesse o seu valor e fossem 3 mil réis ao todo, ou 6, se uma fosse de 5 e outra de 1. Mistérios tudo, ou pelo menos questões problemáticas, que o bom senso manda não investigar, desde que não é possível chegar a uma averiguação certa. Lá vão 20 anos bem puxados. Fui andando e sorrindo de pena, porque estava adivinhando o resto, como o leitor, que talvez nasceu depois daquele dia. Fui andando, mas 2 vezes voltei a cabeça para trás. Da primeira vi que ele chegava à porta e olhava para um lado e outro, e que o pequeno se aproximava. Da segunda vi que o pequeno metia o dinheiro no bolso, atravessava a rua, depressa, e o pedinte continuava a andar bradando: "Para a missa!" Nunca pude saber se era a missa das almas ou do sacramento, por não ter ouvido o resto, e não me lembrar também se a OPA era encarnada ou verde. Pobres almas, se foram elas as defraudadas. O certo é que vi como esse obscuro funcionário da sacristia e do teatro realizava assim mais que textualmente esta parte do dístico: "E o dîner de l'Église et soupe do teatre." De noite fui ao teatro. Já tinha começado o espetáculo. Ele lá estava sentado no banco, sério, com o lenço encarnado debaixo do braço e um maço de bilhetes na mão, grave, calado e sem remorsos. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.